Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Aleluias, glórias a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. É onde nós vamos meditar nesta manhã. Texto paulino. Carta de Paulo direcionada a um amigo, companheiro de obra, a um pastor, a um líder da igreja chamado Timóteo. Glórias a Deus. Capítulo de número 3. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 10, que diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Em outras traduções diz: o meu ensino. Doutrina e ensino são sinônimos aqui no caso. O meu modo de viver. Em outras traduções existe a palavra conduta. A minha intenção. Em outras traduções, ao invés da palavra intenção, tem a palavra propósito. A minha fé, a minha longanimidade. Em outras traduções, a palavra longanimidade ela é substituída pela palavra paciência. Caridade, que também é um outro termo, porque tem traduções que tem a palavra amor. E paciência. 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Abençoe nós que estamos aqui presencialmente e aqueles todos que estão assistindo agora, assistindo a transmissão ou assistindo pela televisão, Senhor. Fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glórias a Deus. Amém. Isso aqui é um trecho de uma carta. Paulo foi o maior autor do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Paulo que teve o seu nome trocado. Antes de se chamar Paulo, ele tinha o nome de Saulo. E teve o seu nome trocado depois que ele teve um encontro epifânico, um encontro tremendo com Jesus no caminho para Damasco. Paulo se converteu, que ele era judeu, ele era do judaísmo. Ele era de um grupo do judaísmo bem radical, conhecido como os fariseus. Existiam vários grupos na época de Jesus. Existiam os fariseus, existiam os escribas, existiam os essênios, existiam os zelotes, eram vários grupos. Os fariseus, eles eram bem radicais, extremamente rigorosos no estudo da lei de Deus. Paulo era alguém extremamente capacitado na lei de Deus. E Paulo, ele se dedicou, depois da sua conversão, ele se dedicou ao trabalho missionário. Paulo foi aquele que pregou para os gentios, as nações que não faziam parte do povo de Israel. Então nós temos Paulo pregando, levando o Evangelho de Cristo
Por exemplo, em Tessalônica, e é por isso que existe uma carta chamada Carta aos Tessalonicenses, Paulo pregando às igrejas do sul da Galácia, e é por isso que existe uma carta chamada Carta aos Gálatas. Paulo escreve uma carta aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, aos crentes da diáspora, aos judeus da diáspora, os judeus que estavam em Roma. E algumas cartas de Paulo não foram destinadas a igrejas, como eu já disse a vocês, Tessalônica, Corinto, Filipe, Éfeso. Algumas cartas de Paulo foram destinadas a alguns personagens, alguns líderes, alguns pastores. São chamadas de cartas pastorais. Ele escreve 2 cartas para Timóteo, e ele escreve uma carta para um líder chamado Tito, que estava em Creta. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo estava preocupado com Timóteo. Paulo estava preocupado com a forma que a obra, que o ministério estava sendo conduzido. Porque naquela época existiam falsos ensinos, falsos mestres, falsos pregadores, falsos líderes. Bom, nada muito diferente dos dias atuais, onde nós encontramos falsos ensinos em todas as partes, um evangelho distorcido. E como tem sido assustador, queridos, pelo fato de eu estar atualizado, sempre lendo, sempre estudando, sempre, como se diz, no circuito dos pastores, dos pregadores, dos teólogos da nossa atualidade. É assustador o que nós temos ouvido falar para eles. Só Deus para ter misericórdia. Estamos vivendo os últimos tempos. Paulo escreve a Timóteo, alertando Timóteo. E eu acho interessante esse trecho final, porque as cartas de Paulo, elas geralmente têm um corpo que é assim: o seu cumprimento, destinatário para quem escreveu, daí vem o corpo da carta e a parte final da carta, o desfecho, a despedida, a bênção final. Essa carta que ele escreve a Timóteo, esse capítulo 3, capítulo 4 aqui, ele já está fechando a ideia da carta. E uma ideia que ele apresenta aqui para Timóteo era que ele deveria permanecer na presença de Deus. Guarde essa informação: permanecer na presença de Deus. Permanecer na presença de Deus. Guarda isso. Diga para o seu irmão do lado: permaneça na presença de Deus. Amém? Pastor, vai ter dúvida? Permaneça na presença de Deus. Pastor, e se eu ficar desempregado? Permaneça na presença de Deus. Pastor, e se eu perder minha saúde, ficar na cama? Permaneça na presença de Deus. Pastor, e se a igreja fechar, não existir mais igreja, no Brasil começar a perseguir a igreja? Permaneça na presença de Deus. Se eu perder as minhas pernas, permaneça na presença de Deus. O que aconteceu na tua vida? Paulo, quando fala isso para Timóteo, eu acho interessante, Paulo, que ele foge do que nós ouvimos hoje em dia. Porque hoje em dia a gente ouve uma frase que é bem assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Se você olhar para mim, você vai desviar. É meio que a responsabilidade não é minha, não. É você e Deus. Se você ficar olhando para o pastor, você desvia. A gente ouve isso. Por um lado, irmãos, eu como pastor, sinceramente, é confortável até para mim. Porque se as pessoas não olharem para mim,
não significa que eu posso fazer o que eu quiser, mas significa que a minha responsabilidade ela diminui. Então é muito sério isso, chegar para vocês e falar assim: ó, não olha para mim não, ó, não siga o meu exemplo não. Só que isso não é verdade. Nós somos exemplo. Se você é casado, você é exemplo na tua casa. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Se você tem filhos, independente da idade deles, você é exemplo para os seus filhos. Seus filhos vão copiar você. Ah não, mas eu vou falar para eles, como que é? Fazer o que eu falo, como é? Faça o que eu falo, né? Mas não faz o que eu faço. Que isso? Paulo não falou isso. Em alguns momentos Paulo falou assim: siga o meu modelo, faça o que eu faço, porque se você fizer o que eu faço, você vai estar na presença de Deus. Ele chamou a responsabilidade. Eu voltei a estudar filosofia algumas semanas aí, li algumas coisas de filosofia e lendo sobre ética. E na ética, um dos principais nomes que fala de ética é um alemão chamado Immanuel Kant. E Kant ele vai falar o seguinte: que a nossa atitude ética, ela deve ser copiada, ela deve ser pensada de forma universal. O que significa isso? Se todos seguirem o exemplo, se todos fizerem como eu faço, o que eu vou gerar com isso? Um colapso? Ou eu vou gerar um progresso? É tipo isso que ele quer dizer. Se todos dirigirem igual eu dirijo, igual você dirige, misericórdia, meu Deus. Se todos aqui na igreja fizerem exatamente como você faz, se todos no teu trabalho, onde você está lá trabalhando, todos forem um funcionário igual você é, se todos os políticos forem iguais àquele político lá, fulano, a pessoa, o que ia acontecer? Então, se a nossa atitude ela pode ser replicada de forma universal, significa que isso é ético. Isso na concepção de Kant. Bom, Paulo está dizendo isso. Siga o meu exemplo. Ele chegou para Timóteo e falou assim: Timóteo, olha para mim, siga o meu modelo, porque você tem me observado. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã: existem pessoas te observando. Diga para o seu irmão do lado: existem pessoas te observando. Sabia? Tem gente que copia você, não fala, mas te observa. Rede social, tá lá na sua rede social, não curte, não comenta, não dá like, não fala nada, mas tá só te observando. Só vendo todos os seus passos, vendo tudo aquilo que você faz, fala, pensa, respira, posta. Existem pessoas te observando. Existem pessoas no teu trabalho que observam você. Existem pessoas na igreja que observam você. Existem pessoas da tua família que não falam nada, mas eles te observam. Eu arrisco dizer que nesse exato momento existem pessoas falando de mim e falando de você. Tem alguém falando de você agora. Já tem gente colocando a mão na orelha. Vocês acreditam nisso? Será que é verdade isso, irmãos? Eu não sei. Mas tem alguém falando de mim e de você agora. Paulo falou: Timóteo, tem alguém te observando, amigo. Vigia.
daquele que causa escândalo. Tem alguém observando a nossa postura. Tem alguém vendo o jeito que você trata a tua esposa, o teu esposo, o teu filho. Tem alguém observando o teu jeito que você trabalha. Olha, ele é crente, olha como ele trabalha. Tem alguém observando a tua postura na igreja. Tem alguém observando até o jeito que você se veste. Tem alguém observando o teu jeito de ser. Os teus filhos te observam, os teus filhos te copiam. Os teus filhos são cópia de você, cópia minha. Eles estão observando. Isso é responsabilidade. Não, mas ninguém pode me observar, porque se me seguir, queridos, nós somos representantes de Cristo na terra. As pessoas vão conhecer Jesus através da nossa vida. Não é através de anjo, é através de mim, é através de você, é através do nosso testemunho que as pessoas vão saber que Jesus é vivo, que Jesus existe, que Jesus restaura, que Jesus liberta, que Jesus faz obras até os dias de hoje. É através da minha e da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E Paulo fala de 7 marcas. Quantas marcas eu disse? 7 marcas que Timóteo via nele. Vou falar rápido porque o meu horário foi. Primeira marca, Paulo falou assim: você tem visto a minha doutrina, o que eu prego. Você tem visto aquilo que eu ensino. Eu prego aquilo que eu vivo, e eu vivo aquilo que eu prego. Eu não estou pregando uma coisa para vocês e vivendo outra. Eu não estou ensinando algo para vocês e a minha prática é outra. Eu não chego para os meus filhos e falo assim: ô Rafa, ô Mari, vocês têm que ser honestos. Eu ensino isso para eles, mas eles estão vendo a minha honestidade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vocês têm que ser pessoas boas, vocês têm que fazer o bem. Eu não ensino eles uma coisa e eu não sou aquilo que eu ensino. Precisa existir coerência. Paulo falou: vocês estão vendo a coerência. Ô Timóteo, você está vendo a coerência? Eu prego que eu vivo, amigo. Se você quer ser uma pessoa honrada por Deus, viva uma vida coerente. Prega o que você vive e viva aquilo que você prega. Pastor, mas eu não sou pregador. Você prega, não é como você sobe aqui para pregar, irmãos. Você prega no seu dia a dia, às 24 horas do dia, no seu testemunho, na sua vida. Você está pregando com palavras ou sem palavras. Posso ouvir um amém? Amém. 2, Paulo falou assim: você está vendo a minha